Oi, meus queridos, bom dia, meus amados, a paz do Senhor a todos, glória a Deus, por mais um dia estar aqui com vocês. Hoje, quinta-feira, dia 25, eu peço a Deus que nos dê um dia de muitas bênçãos, muita paz, muitas alegrias, em nome de Jesus. E meu muito obrigado, queridos, mais uma vez, por estarmos aqui todas as manhãs, divulgando, aprendendo, estudando a palavra, isso é muito importante. Meu muito obrigado a todos e toda a honra, toda a glória seja dada a Deus, nosso Pai eterno, sempre, 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 em nome de Jesus. E começando, queridos, com a pregação de Billy Graham para hoje, dia 25, é a seguinte: para nós há um só Deus, o Pai, e um só Senhor, Jesus Cristo. 1 Coríntios 8:6. De uma forma ou de outra, num determinado momento, acabamos nos deparando com as seguintes perguntas: quem você pensa ser o Cristo? De quem você acha que ele é filho? Se Jesus Cristo não é quem informou ser, ele é um enganador, um egomaníaco. Precisamos responder essas perguntas com fé à atitude. Não devemos crer apenas em algo a respeito de Jesus, mas tomar uma atitude em relação a ele. Temos que aceitá-lo ou rejeitá-lo. O Senhor deixou bem claro quem ele era e por que veio a este mundo. Ele perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o filho do homem? E eles enumeraram um monte de títulos desta terra. Então o Senhor virou para eles e perguntou novamente: para vós, quem dizeis que eu sou? Ao que Pedro respondeu com sua declaração histórica: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mateus 16, 13 e 16. Este é o ápice da nossa fé, o pináculo de tudo que queremos. E é aí que a fé de todos nós deve estar se temos esperança da salvação. Não há como evitar Cristo. Você tem que decidir: que farei com Cristo? Bom, queridos, uma ótima reflexão para começar o dia nessa de Billy Graham. O que farei com Cristo, né? Aceitá-lo ou rejeitá-lo, né? Muito bacana, muito forte, né? Muito forte. E para nossa reflexão, queridos, hoje, livro de Provérbios, capítulo 10, versículo 22, e diz o seguinte: a bênção do Eterno torna rica a vida. O esforço humano nada altera nem acrescenta. Amém. Bom, queridos, aqui no livro de Provérbios, né? Aqui Salomão nos chama a atenção, em outras palavras, para o temor do Eterno, né? Prolonga a vida, né? É mais ou menos isso, né? Que eu posso, né, entender assim, chegar numa declaração mais próxima dessa: a bênção do Eterno torna rica a vida, né? Então, quer dizer, o temor do Eterno prolonga a vida e nos traz uma vida plena, né? E eu notei algumas coisas, aliás, eu notei bastante dessa vez, ontem à noite, dando uma estudada aqui, eu notei bastante coisa e vou passar para vocês então. A primeira, que o esforço humano sem Deus não leva a nada. Então a pessoa se esforça, né, batalha, então ela vai ter as coisas consequentes a esse esforço, somente isso, mas não vai levar nada mais profundo, nada mais além do que isso, né? E depois, torne-se parceiro de Deus, né? Divida tudo com Deus, mais ou menos o que a gente leu ontem, né? De cada vez mais se aproximar de Deus, cada vez mais ter Deus como amigo, como parceiro, né? Como realmente assumir a posição de Deus na nossa vida, assumir a nossa posição de filho em relação a Deus, né? Assumir que Ele realmente é nosso Pai, que Ele é forte, que Ele pode tudo e que nós estamos aqui para sermos felizes, para aprendermos e para cada vez galgar um degrau mais alto e termos uma vida cada vez mais plena. Depois aqui, né, como disse Billy Graham há uns dias atrás que nós lemos, a nossa vida com Jesus é uma vida plena, uma vida completa. E agora, ao mesmo modo, a vida sem Jesus é um desastre. Então, quanto mais a gente se aproxima de Deus,
mais bênçãos temos em nossa vida. Depois aqui, a fé é o que mais agrada a Deus, né? E a fé vem pelo ouvir, a fé vem pelo ouvir. Então que a gente ouça mais, que a gente leia a Bíblia, que a gente frequente uma igreja, né? Que a gente ouça a palavra de Deus, que a gente aprenda, que a gente leia, né? A Bíblia, que o nosso manual de vida seja o nosso livro de cabeceira, que a gente tenha sempre a Bíblia como um livro para nossa consulta, é um manual para a nossa vida. Nós já dissemos isso várias vezes, né? E aqui mais uma vez, né, Salomão vem confirmar isso. Depois aqui, né, também que eu pus para frequentar uma igreja, né? E daí aqui eu estou falando de crença, estou me referindo à crença, não à religião, né? Religião foi inventada pelo homem, né? Jesus, depois eu continuei aqui, né? Deus quer que sejamos crentes, ou seja, que acreditemos, né? Crente é quem acredita, né? Crente em alguma coisa ou em várias coisas, crente em Jesus, crente em Deus. É isso que Deus quer que sejamos, né? Que sejamos crentes, crentes em Jesus, crente no Espírito Santo, crente nas coisas que Ele ensinou, crente na existência, né, de Jesus. E continuei aqui, né, que sejamos crentes que acreditemos nele, em Jesus, no Espírito Santo, em todo, né, todos os ensinamentos, tudo que Jesus nos deixou, e todos os ensinamentos que Deus nos deixou também, né? E ser crente não é ser evangélico, católico ou de qualquer outra religião, né? E sim ser crente, ou seja, crer em Jesus, né? Crer em Deus, crer na Bíblia, crer nos ensinamentos que Deus nos deu. Isso é ser crente, né? Então, crente não tem nada a ver com religião, né? E ser crente agrada muito a Deus, né? Voltando agora, de trás para frente, ser crente é a maneira que mais agrada a Deus. Por quê? Porque a maneira que mais agrada a Deus é ter fé. E se eu sou crente, eu tenho fé no que Deus ensinou, tenho fé em Jesus, eu creio, eu declaro que Jesus veio aqui, que Jesus esteve no meio de nós e que Ele era de carne e osso, Ele é de carne e osso, Ele morreu, ressuscitou, está lá junto com nosso Pai, nos aguardando para quando, né, para daqui a pouco, né, vir, voltar e nos buscar, né? Então isso é ser crente. Então, queridos, voltando, né, para o texto, a bênção do Eterno torna rica a vida. Para nós termos toda essa riqueza de vida, nós temos que crer no Eterno, nós temos que crer em nosso Deus. Então, hoje, quinta-feira, eu deixo essa reflexão para você. Você se julga crente? Você é um crente? Você vive como um crente? Pense bastante nisso, queridos. Pense bastante e tire essa quinta-feira para pensar bastante sobre isso, né? Levando em consideração tudo que a gente leu até aqui, todos, né, os ensinamentos que a gente já aprendeu, todas as coisas que a gente aprende na Bíblia, que a nossa vida sem Deus é um desastre e a nossa vida com Deus é plena, é serena, é uma vida abençoada. Então, a reflexão de hoje, a pergunta que eu vou deixar para vocês é essa: você se considera crente? Você vive como um crente? Você é um crente assumido? Então pense nisso, tá bom, meus queridos? Pense nisso, tenha uma ótima quinta-feira, que Deus nos abençoe, nos guie, nos guarde, nos ampare, nos dê muita paz, muitas alegrias e muita sabedoria em nome de Jesus. E fique à vontade, queridos, aqui para deixar sua crítica, deixar seu comentário, sua pergunta. Deixe um like no canal, por favor, deixe seu comentário. Isso faz com que o YouTube divulgue mais a página ainda e mais pessoas sejam alcançadas, sejam tocadas pela palavra de Deus, nosso Pai eterno. E isso agrada muito a Deus e esse é o nosso propósito, né? Espalhar a palavra de Deus e cada vez mais levarmos a palavra a mais pessoas e que mais pessoas tornem-se crentes como nós, em nome de Jesus. Tá joia, queridos? Então é isso, fiquem com Deus, tenham uma ótima quinta-feira e hoje a oração
para o dia 25 de novembro, oração do dia. Tu és o Cristo, Senhor Jesus, o Filho do Deus vivo. Em adoração eu te louvo, meu Redentor. Amém. Então é isso, queridos. Amanhã, Deus permitindo, estarei de novo com vocês por aqui para uma nova reflexão, para que a gente aumente a nossa fé, para que a gente fortifique a nossa esperança e que tenhamos, e que já comecemos, né, um dia de muita paz, muita plenitude, muita serenidade, em nome de Jesus. E que a gente leve toda essa serenidade, toda essa plenitude para toda a nossa família, para as pessoas que nos cercam, e que a gente avance a nossa vida cada vez mais pleno e cada vez mais sereno, em nome de Jesus. Tá joia, queridos? Muito obrigado, então. Fiquem com Deus e não esqueçam, importa agradar a Deus sempre, sempre, sempre. Tchau, meus queridos. Deus abençoe, viu? Tchau, tchau.